né, que está lá em Romanos 8:37, que diz: mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Jesus Cristo. Então, a palavra, a promessa de Deus, toda a palavra de Deus, ela tem o poder de Deus para realizar exatamente aquilo que ela diz. Não existe falta de poder, falta de autoridade na palavra. Se Deus ele falou, a palavra de Deus ela tem o poder de realizar exatamente isso. Então na vida nós podemos ser vencedores ou nós podemos ser perdedores. Nós podemos ser vencedores nos relacionamentos, nos nossos negócios, na nossa vida espiritual, no nosso casamento, em todas as áreas da nossa vida. Deus ele nos chama para nós sermos mais do que vencedores. Mas só que foi quando que o homem começou a fracassar? Quando que o homem começou a perder? Nós precisamos entender o princípio, o início de tudo. E lá no livro de Gênesis, a palavra nos mostra que quando Adão e Eva, eles foram enganados por Satanás através da serpente, eles foram induzidos a desobedecer a Deus, a duvidar da integridade da palavra de Deus. Então, a partir desse momento que eles pecaram, eles foram o quê? Eles foram exatamente contaminados pelo fracasso. Então, só que Deus ele não criou ninguém para ser falido. E essa não foi a ideia, não foi o projeto de Deus. Deus não criou ninguém para ser fracassado, para ser amargurado, depressivo, para ser triste. Isso foi a ideia do inimigo. Ele veio para matar, roubar, para destruir. Só que a Bíblia diz que Deus ele enviou Jesus Cristo aqui nessa terra. E a Bíblia diz que para isso o Filho de Deus ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então na cruz, quando Jesus Cristo ele foi pregado, ele foi crucificado ali, ele estava vencendo Satanás, seus demônios, poderes, principados, potestades, dominadores. A Bíblia diz que ele foi crucificado, ele foi morto e ele foi enterrado. Só que ao terceiro dia ele ressuscitou. E a Bíblia diz que Deus Pai colocou Jesus acima de poderes, principados, potestades e dominadores. Jesus Cristo ele venceu, ele triunfou. Só que a vitória de Jesus, ela foi a nossa vitória. Então o triunfo de Jesus, ele foi o nosso triunfo. Então nós podemos observar que tudo que Jesus Cristo fez não foi para ele mesmo. Ele não precisava vencer Satanás para ele mesmo. Ele não precisava despojar Satanás do seu poder para ele. Ele fez isso por nós. A Bíblia diz que Jesus, quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então Deus ele nos trouxe o que? De volta a esse poder para vencer, que Adão e Eva perdeu ali no Jardim do Éden. E Deus, quando Jesus Cristo ele veio, Satanás veio, enganou o homem e a mulher, eles pecaram, eles erraram, eles perderam essa autoridade. Quando Jesus Cristo ele veio, o que ele fez? Ele tomou essa autoridade que Satanás tinha roubado e nos devolveu essa autoridade para nós vencermos, esse poder para vencer. Então, isso é maravilhoso, nós sabemos disso. E eu quero compartilhar aqui com você, nós falamos sobre 7 poderes que Deus nos deu para nós vencermos. E eu quero compartilhar com você esses 7 poderes, resumidamente. Então, o primeiro poder que Deus nos dá é o poder contra os demônios. A Bíblia diz que esse que vos dou poder, vos dou autoridade, para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Toda a força do inimigo. E absolutamente nada vos causará dano algum. Então nós temos esse poder, nós temos essa autoridade. E quando Deus ele nos dá algo, ele entrega algo nas nossas mãos, é para nós usarmos. Não faz sentido Deus nos entregar algo e nós não usarmos isso. Então, você precisa exercitar o seu poder. Quando o inimigo vier contra a sua casa, contra o seu trabalho, você precisa expulsá-lo no nome de Jesus. Quando ele vier contra a sua saúde, contra o seu corpo, quando ele vier contra os seus relacionamentos, você precisa assumir a sua posição espiritual em Deus e expulsar o mal da sua vida, expulsar o mal do seu corpo, expulsar o mal dos seus relacionamentos e exercer a sua autoridade em Cristo Jesus. Então, o segundo poder, nós falamos sobre o poder da alegria, porque a Bíblia diz que, lá no livro de Neemias 8:10, diz assim: ide comer as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções àqueles que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força.
A alegria, ela é força. Uma pessoa que não tem alegria, ela é uma pessoa fraca. Ela não consegue trabalhar, ela não consegue estudar, ela não consegue desenvolver o seu relacionamento, ela não consegue crescer na vida, ela não consegue assumir a posição que Deus tem para ela. Por quê? Falta força. E Satanás, ele tenta roubar essa alegria. Por quê? Porque se ele rouba a nossa alegria, ele rouba a nossa força. Só que Deus, ele diz que, a palavra diz em Provérbios que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. O homem de coração alegre, ele tem um banquete contínuo, né? E a alegria, ela não é felicidade, porque o que é felicidade? Alguma coisa acontece e me deixa feliz. Alguma coisa boa acontece, alguma coisa ruim acontece e me deixa triste. Ou seja, a felicidade, ela depende do que acontece fora de você. Só que não a alegria. A alegria, ela é independente do que acontece. A alegria, ela está dentro de você. Por isso que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu posso passar por momentos de dificuldade, eu posso passar por momentos de pressão, eu posso enfrentar uma dificuldade, só que a alegria do Senhor, ela permanece. A alegria não é algo que vai e vem. A alegria é algo que o Espírito Santo coloca dentro de nós e ela está presente todos os momentos da nossa vida. E também nós falamos sobre o poder da palavra, né? Porque a Bíblia diz em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida está no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que isso quer dizer? As nossas palavras, elas são sementes, e as sementes, ela produz uma colheita. Então, quando eu falo palavras de vida, quando eu falo a palavra de Deus, eu libero o céu para agir, eu libero o poder de Deus para trabalhar na minha vida. Só que quando eu falo palavras negativas, quando eu falo aquilo que os meus olhos estão vendo, né, a dificuldade, a pressão, a enfermidade, a dor, eu libero o poder do inimigo. Então eu preciso, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, declarar a palavra. Se eu estou passando por uma impossibilidade, eu preciso declarar: tudo é possível àquele que crê. Se eu estou passando por um momento de necessidade, eu não posso declarar necessidade, eu tenho que declarar a palavra. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Eu estou passando por um momento de dificuldade, eu vou declarar: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu estou passando por um momento, uma situação que eu acho, o inimigo que eu acho que é mais forte que eu tenho que declarar. O que eu vou declarar? Eu vou declarar: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Então esse é o poder da fé. Deus, ele nos dá o quê? Aliás, esse é o poder da palavra. Deus, ele nos dá o quê? A palavra dele para nós vencermos. Essa é a única forma de nós vencermos. Jesus, ele nos dá o exemplo clássico. No deserto, ele venceu Satanás no deserto, no pior lugar que existe da terra. Como? Declarando a palavra em todos os momentos, em todas as situações, diante de qualquer dificuldade, enfrentando qualquer inimigo. Sempre fale a palavra de Deus. E também nós ministramos sobre o poder da fé, né? Porque a fé é importante. A Bíblia diz que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê passou a existir daquilo que não era existente. Então, a sua fé, ela decide as suas experiências da sua vida, né? A sua fé, ela decide como vai ser os seus relacionamentos, como vai ser o seu ministério, a sua vida espiritual. A nossa fé é a base do nosso relacionamento com Deus. Sem fé, não tem relacionamento com Deus, né? A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu preciso confiar, eu preciso acreditar que eu venho diante de Deus, eu busco ao Senhor e Ele me recompensa, Ele me galardoa, né? O que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, a fé, ela é exatamente o que? Ela é a linguagem de Deus. Deus, ele entende a fé, né? Então, Deus, ele não responde às minhas dores, Deus, ele não responde às minhas reclamações, Deus, ele não responde aos problemas humanos. De acordo com a palavra de Deus, o que Deus responde é a nossa fé. O apóstolo João fala, né? E esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé.
E o sexto poder, eu acredito que nós falamos, foi sobre o amor. Porque a Bíblia diz, não somente para nós andarmos, a Bíblia diz para nós, não só para nós amarmos, né? A Bíblia nos direciona, nos impulsiona a nós andarmos em amor. Paulo, ele fala assim, revestivos de amor, porque ele é o vínculo da perfeição. Então, o amor, eu acredito que ele é a maior arma de guerra contra Satanás. Porque Satanás, ele não entende a linguagem do amor. Satanás, ele fica doido, ele não sabe o que fazer quando você anda em amor, quando você perdoa, quando você fala bem daquelas pessoas que falaram mal de você, quando você abençoa, quando você ora pelas pessoas que te perseguem, que te maltratam, que te caluniam. Satanás, ele enfraquece quando você ama. Porque Deus, ele não simplesmente tem amor, Deus, ele é amor. Então, o amor, ele faz parte do quê? Da natureza de Deus. Eu posso amar, por quê? Porque ele me amou primeiro. A Bíblia diz que ele derramou o seu amor em nossos corações. Então, nós podemos amar, não que nós tenhamos amado a Deus, mas ele nos amou e assim mesmo se entregou por nós. Então, ele derramou sobre a nossa vida o seu amor, através do seu Espírito Santo. Então, ame, e você vai ser uma pessoa mais que vencedora. Paulo, ele diz assim que a fé, ela opera através do amor. Olha só que coisa maravilhosa. Por isso que eu preciso exercer esse poder, o poder do amor. E eu acredito que no sexto nós falamos sobre o poder da semente. Jesus, ele nos ensina que tudo, em Marcos 4:26, tudo no reino dos céus é semelhança do agricultor, que ele lançou a semente à terra. Depois ele foi dormir, e sem ele saber como, a semente brotou, ela cresceu e produziu. E quando o fruto está maduro, logo a gente mete a foice, porque é chegada a colheita. Então esse é um princípio espiritual. Tudo no reino dos céus é a semelhança do agricultor. Então nós falamos sobre o poder da semente, o poder para prosperar. Então, se eu quero, por exemplo, ser amado, eu preciso amar. Se eu quero ser ouvido, eu preciso ouvir. Se eu quero ser tocado, eu preciso tocar. Se eu quero ser abraçado, eu preciso abraçar. Se eu quero semear uma colheita física, eu preciso... Se eu quero colher uma colheita física, eu preciso semear uma colheita física. Se eu quero colher dinheiro, eu preciso colher dinheiro. E isso é tão bíblico, porque o apóstolo Paulo, ele fala assim, o que semeia pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Tudo aquilo que o homem plantar, ele também colherá. Jesus, ele nos ensina que, ele fala assim, em Lucas 6:38, dai e ser-vos-á dado, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Olha só, Deus, ele é um Deus de abundância. Deus, ele é um Deus de fartura. Então, quando eu entrego a Deus aquilo que está nas minhas mãos, Deus, ele me entrega aquilo que está nas mãos dele. Quando eu entrego a Deus aquilo que eu estou vendo, Deus, ele me entrega aquilo que eu não estou vendo. O reino de Deus é a semelhança do agricultor. Então, quando você oferta, quando você semeia na casa do Senhor, quando você semeia no templo, o que acontece? Aquela semente que sai da sua mão, ela nunca sai da sua vida. Ela entra no seu futuro e se multiplica. Porque esse é um princípio que Deus estabeleceu, o princípio da semente. O seu futuro, ele não respeita os seus sentimentos. O seu futuro não respeita as suas emoções, a sua necessidade, só que o seu futuro, ele respeita a sua semente. Por quê? Porque esse foi um princípio estabelecido pelo próprio Deus. Então, independente do que aconteça, aquilo que você planta, você colhe. E Jesus, ele disse, aquilo que você fizer por amor a Jesus e por amor ao Evangelho, a palavra de Deus diz no livro de Marcos, que você vai receber 100 vezes mais. Neste tempo presente e ainda no vindouro, a vida eterna. Isso é o que? Isso é o poder para prosperar. Isso é o poder da semente. Em Gênesis 26:12, a Bíblia diz que Isaac, ele semeou numa terra seca, numa terra que havia fome, que havia necessidade. Ele semeou numa terra seca e a Bíblia diz que, porque Deus o abençoou, ele colheu 100 vezes mais aquilo que ele semeou. Esse é o poder da semente. E o último, nós falamos sobre o poder da ousadia. O que é ousadia? Ousadia é você ir aonde ninguém tem coragem de ir. Ousadia é você fazer aquilo que ninguém tem coragem de fazer.
O que é ousadia? Ousadia é você ser uma pessoa audaciosa, é você ser uma pessoa destemida. E Deus, Ele não nos chamou para nós sermos tímidos, medrosos, não. Existe uma lei de Deus de guerra, que está lá no livro de Juízes 7,3, que diz assim, que quem for covarde, quem for medroso, ele não vai para a guerra, ele fica em casa. Só que Jesus, Ele nos ensinou. Ele disse em Mateus que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus ele é tomado à força. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então, entre você, o seu futuro, entre você e os seus sonhos, entre você e aquilo que você sonha, que você deseja, existem inimigos. Existem barreiras que você precisa enfrentar. Você precisa, como Davi, se posicionar e avançar contra o inimigo, contra o gigante. Por quê? Paulo ele diz que Deus ele não nos tem dado espírito de medo. Deus ele não nos deu espírito de covardia, como diz lá em 1 ou 2 Timóteo 1,7. Mas Deus ele nos deu o espírito de poder, o espírito de amor e o espírito de moderação. Então, não existe vitória sem guerra. A guerra é um sinal de que eu estou indo, eu estou avançando, eu estou conquistando o plano, a promessa de Deus na minha vida. Bom, então essa é a palavra. Deus abençoe a cada um, né? Os 7 poderes para vencer, né? Então o primeiro poder foi exatamente o poder para expulsar demônios. O segundo foi o poder da alegria. O terceiro, o poder da palavra. O quarto, o poder da fé. O quinto, o poder do amor. O sexto, o poder da semente. E o sétimo, nós falamos sobre o poder da ousadia. Deus abençoe, fique com Deus. Até, acredito que a próxima semana. Tchau, tchau.